Olá, investidores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma análise. Eu sou João Daronco, analista da Suno Research, e hoje eu vou estar trazendo para vocês a análise da Ferbasa, tá? Então, a Companhia de Ferro Ligas da Bahia foi muito pedida nos comentários e é por isso que eu estou trazendo aqui. Mas antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, você não perde nenhuma análise fazendo isso. Deixa o like, que isso ajuda bastante na divulgação desse vídeo, e deixe nos comentários se você quer que eu traga alguma outra empresa, alguma outra análise, ou se você já é acionista da Ferbasa, desde quando você é, deixa lá que eu vou dar uma olhadinha neles, tá bem? Então, o que é a Ferbasa, o que ela faz, quando ela foi criada, um breve resumo, tá? Então, basicamente, a Ferbasa, ela foi criada lá em 1961 pelo José Carvalho, tá? Então, o José Carvalho, ele é uma pessoa icônica, ele já faleceu, infelizmente, mas ele criou uma fundação, Fundação José Carvalho, que educa várias crianças, e aí toda essa fundação ela é sustentada pela Ferbasa. Eu acho que uma iniciativa muito nobre, muito interessante, é uma história muito rica, então todos vocês que têm interesse em conhecer um pouco a empresa, eu aconselho que vocês deem uma olhada, deem uma lida na história dela, que eu acho que pode agregar bastante, tá? Então assim, a Ferbasa ela foi criada lá em 1961, e logo que foi criada ela já foi para a Bolsa. Então, uma empresa diferenciada, eu diria, tá? E aí, ao longo dos anos, ela começou a produzir ferro-cromo, ferro-silício e diversos outros ferroligas que foram e são importantes para sua receita. Então, basicamente, o que a Ferbasa faz, tá? A Ferbasa, basicamente, ela tem duas principais ferroligas. Ela tem ferroliga de cromo, então é a FeCr. Essa ferroliga de cromo, ela basicamente é feita a partir do minério de cromo, energia elétrica, quartzo e coque. Então, tudo isso é levado num forno elétrico, esse forno esquenta a certa temperatura e gera ferro-cromo, tá? Então, essa é uma das ferroligas, a principal dela atualmente, mas ela também produz ferroliga de silício. A ferroliga de silício, ela é basicamente a mesma coisa que a ferroliga de cromo, só que não tem cromo, tá? Então, é utilizado o quartzo para a composição do silício, e aí a empresa ela gera essas duas ferroligas, que são os principais produtos que ela vende, e aí como principais diferenciais da Ferbasa, eu acredito que o principal de todos é que a emissão total de CO2 da Ferbasa é muito abaixo do resto do mundo. Então, ela tem aí o Brasil ele tem uma matriz energética muito limpa, né? Então, quando a gente pega a matriz energética do Brasil, 63% é oriunda de hidrelétricas, que querendo ou não é uma energia limpa. Quando a gente está falando da China, é o maior produtor de ferro-ligas do mundo, a gente está falando aí de 70% térmicas. Então a China polui muito mais que o Brasil. Essa é a principal vantagem, ou uma das principais vantagens competitivas da Ferbasa. Ela possui a maior mina de cromo do Brasil, é a maior produtora, então eu acho que isso já dá um norte sobre como é a empresa que a gente está falando, tá? E aí, além disso, ela tem diversas unidades de negócio. Então, ela é uma empresa integrada, então ela minera o cromo dela, ela tem dois campos principais, ela tem o campo de Formosa e o campo de Andorinha, ela minera esses cromos, a cromita no caso, né, leva para a metalúrgica, que fica em Pojuca, faz essa ferroliga, e aí ela vende toda essa ferroliga. Um ponto interessante é que o contrato de energia que ela tem é com a Chesf, tá? Então ela não produz ainda sua própria energia, mas ela já tem um parque eólico, ela comprou um parque eólico de diversos aí aerogeradores, se eu não estou enganado, tem 92, 93 aerogeradores. Ela comprou isso, mas eles só vão começar a ser utilizados para a própria siderúrgica da Ferbasa lá em 2036, 2035, que é quando acaba o contrato da Chesf, tá? Então, é uma empresa integrada, muito interessante, ela tem essa vantagem de usar uma matriz limpa e ser diferenciada em relação aos outros produtores de ferro-liga no mundo, tá? E aí vamos dar uma olhadinha nos indicadores da companhia. O ticker dela é FESA4. Vamos dar uma olhadinha aqui, tanto para você que está assistindo aí no site da Status Invest, quanto para você que está assistindo aí no YouTube. Vou trazer aqui os indicadores para a gente dar uma olhada sobre como que está a situação da companhia, como é que ela está vivendo e coisas assim, tá? Quando a gente pega a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que a gente teve uma queda aí na crise do Covid, né?
muito porque ela fechou, então os fornos fecharam, ela parou de produzir, coisas assim. E aí logo depois, final do ano de 2020, início de 2021, a cotação disparou, seguindo o preço das ferroligas. Então ela vende não é uma commodity, mas funciona como se fosse uma commodity, tá? Então o preço das ferroligas disparou, o dólar disparou, e aí por conta disso, a receita dela disparou, o lucro disparou, e a cotação seguiu, tá? Então vamos dar uma olhadinha nos indicadores de valuation. Inicialmente, ela é uma empresa que, como eu disse, existe a fundação José de Carvalho por trás. Essa fundação, ela vive dependente da Ferbasa, e aí por conta disso, a Ferbasa ela distribui bons dividendos. Esses dividendos, eles vão para a fundação e alimentam toda a estrutura de educação dessa fundação, tá? E aí o dividendo da Ferbasa nos últimos 12 meses foi de 2,67. Dividendo bem interessante para uma empresa que tem crescido, tem investido em CAPEX, tem adquirido novas áreas de floresta e coisas assim. Dividendo bem razoável, tá? Quando a gente olha o PL dela, a gente vê que ele está em 29 vezes. Ele pode parecer um pouco caro, mas eu saliento a vocês que a companhia ela tinha uma política de hedge que corria parte do patrimônio do lucro líquido, tá? Então, o que eu recomendaria a vocês é olhar o EV/EBIT, tá? Quando a gente olha o EV/EBIT, a gente está considerando qual que é o enterprise value, ou qual que é o preço da firma, o valor de firma da Ferbasa, dividido pelo lucro operacional da companhia. E aí a gente vê que ela está negociada a 11 vezes seu lucro operacional, bem interessante. Um outro ponto que eu gosto de salientar em empresas de commodities, empresas ligadas a commodities, ou que são ditadas por dólar e preço internacional, é dívida. Porque se a gente pega um ciclo baixo de commodity e a gente está com uma dívida muito alta, essa dívida estoura. E isso é muito preocupante. Então, quando a gente olha indicadores de endividamento, a gente vê que a dívida está bem controlada, né? Uma dívida líquida sobre patrimônio líquido de 0,13. Ou seja, a dívida líquida representa 13% do patrimônio líquido. Então, bem tranquilo, tá? Pô, João, o que mais que eu posso olhar para essa companhia? Vamos dar uma olhadinha na margem bruta dela. A margem bruta dela, flutua bastante, tá? Então ela tem uma alta volatilidade, e aí eu saliento a questão do preço. Quando o preço sobe, como os custos dela são reais, em reais, basicamente energia elétrica, quando o preço sobe, os custos vão se manter fixos, então a margem vai aumentar, e quando os preços descem, a margem vai diminuir. Então é mais ou menos isso que acontece, é isso que a gente viu aí nos últimos anos, como eu falei, a margem subiu aí de 20 para 30, possivelmente vai continuar subindo. Em períodos de maior estresse, ela cai um pouco e sobe, então é bem comum em empresas ligadas a commodity, tá? A margem líquida ela também vai flutuar em relação a esse preço, e aí tem alguns outros pontos que influenciam a margem líquida, como eu falei, política de hedge, resultado financeiro, entre outros pontos, tá? Também a gente tem que sempre olhar para a rentabilidade da companhia. Um ponto bem interessante, se a gente for pegar a companhia lá em 2017, 2018, ela estava com um ROI bem elevado. Então, e aí o preço naquela época era um pouquinho menor do que é hoje. Então, hoje em dia a gente está tratando uma companhia mais eficiente, com melhores números e o preço está melhor. Então, a gente pode esperar ver um crescimento no ROI para os próximos meses, próximos anos, talvez até chegando em 12%, 15%, como era anteriormente, tá bem? Um ponto bem interessante da Ferbasa é a questão da distribuição de dividendos. Às vezes ela distribui alguns dividendos extraordinários, como foi feito em 2016, 2020, muito porque ela tem um grande caixa e aí a fundação precisa funcionar, né? Então ela distribui alguns dividendos extraordinários, mas em geral ela distribui aí 30%, tem um payout de 30%, tá? E aí por fim, vamos dar uma olhadinha na DRE da companhia nos últimos anos. Quando a gente olha a DRE nos últimos anos, a gente vê desde 2009 aí um crescimento na receita, um crescimento recorrente, aí o lucro ele varia um pouquinho, mas a gente consegue ver um forte crescimento nos últimos anos, muito porque os preços das commodities melhoraram, a gente possivelmente está vivendo um super ciclo das commodities, do preço tanto de ferro silício como de ferro cromo, duplicaram do que era ano passado. Além disso, o dólar também melhorou, e aí uma empresa dolarizada ela consegue ter essa válvula aí de alavancar seus resultados, e aí por conta disso a sua receita ela tem aumentado nos últimos anos e possivelmente vai aumentar
até o final desse ano, até o final de 2021. Ela já lançou um fato relevante essas semanas atrás, que o preço das ferroligas ele permanece alto, bom para a companhia. E aí, esse é um breve resumo sobre quem é a Ferbasa, o que ela faz, como é que ela está, essa companhia de ferroligas da Bahia, tá bem? Então, mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, se você estiver no YouTube, deixa um like e deixa nos comentários se você já era acionista da Ferbasa, se você conhecia, o que você acha dela, se você acha também que vamos ter um super ciclo das commodities ou não. Vou ler todos os comentários que tiverem aqui embaixo. Quero ver o que vocês estão achando sobre isso, tá bem, pessoal? Forte abraço a todos e até a próxima.